Olá, gente querida. Hoje é sábado, dia 15 de janeiro. Nós estamos concluindo a primeira semana do tempo comum. E nós praticamente começamos a semana na segunda-feira com o chamado dos 4 primeiros discípulos: Simão e André, Tiago e João. E hoje concluímos a semana com o chamado de Mateus ou de Levi, no Evangelho de Marcos. É o texto de hoje. Marcos 2, de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e com os seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos com mais um texto vocacional no Evangelho de Marcos. Talvez a primeira coisa e uma das mais bonitas no texto do Evangelho de hoje é o processo de focalização. O texto começa dizendo que Jesus está à beira-mar. Sabemos que o mar na Bíblia tem um valor ou neutro ou negativo. Pode ser o lugar da pescaria, o lugar da labuta, o lugar do trabalho, da lida cotidiana, mas o mar sempre é vinculado ao mal, ao mistério do mal, aos mistérios escondidos, aos recônditos, aos monstros marinhos. O mar também evoca sempre o perigo de retorno ao caos primitivo, ao caos primigênio, lá do livro do Gênesis. Portanto, o ser humano que vive no mar, está no mar, de algum modo, ele está sempre sob esta ameaça de retorno ao caos, de perigo do caos. Mas aí, junto ao mar, há uma multidão. Então, saímos do mar como ambiente genérico. O texto, então, começa a focalizar um pouco mais. Agora encontramos uma multidão. São pessoas, ao menos. Não é mais a natureza bruta, indistinta. É uma multidão, são pessoas variadas, pessoas que vieram de todas as partes, todas querendo escutar Jesus, todos querendo tocá-lo, ouvi-lo, receber de Jesus uma cura, um milagre, uma graça. Muitos vieram de todos os lugares. Mas a multidão é amorfa, a multidão não tem forma. A multidão é indistinta, é uma massa. Chegamos então ao terceiro nível. Enquanto Jesus passava, Jesus viu Levi. Olha que interessante. Em meio àquela multidão toda, Jesus direciona o seu olhar para Levi.
A vocação, o chamado, é um olhar diferenciado, é um olhar direcionado de Deus para nós. E quando o olhar de Jesus se entrecruza com o nosso, acontece essa experiência salvífica da graça de Deus. Jesus viu Levi. Talvez até ele já tenha visto aquele rapaz muitas vezes ali, sentado na sua banca de cobrança de impostos. Mas esse verbo ver no texto de hoje tem um sabor diferente. Jesus viu Levi com um olhar totalmente diferente dos outros dias, das outras vezes. E aí temos os famosos 4 verbos do chamado. Jesus viu, Jesus chamou, o discípulo deixa alguma coisa. No caso de Levi, ele era cobrador de impostos, então ele deixa a mesa da coletoria, da cobrança de impostos. E o 4º verbo é seguir. Jesus viu, Jesus chamou, ele deixou a mesa da cobrança de impostos, ele seguiu Jesus. Mas o Evangelho de Marcos coloca um 5º verbo. Ele levantou-se. Ele estava como que morto antes de morrer. Aquela mesa da cobrança de impostos, a avidez, a avareza, esse desejo insano de juntar dinheiro, mesmo que o dinheiro não seja o seu, isso provoca a morte da pessoa antes de morrer. É bem verdade que ele, como cobrador de impostos, ele é odiado pelo povo, porque normalmente os cobradores de impostos cobram o imposto devido a Roma para mandar para o Império Romano, mas cobram a mais. E esse a mais é a exploração, é o roubo, é a desonestidade, e eles embolsam esse dinheiro cobrado a mais. A população pobre é explorada demasiadamente com essa cobrança de impostos. Levi, portanto, participa desse grande sistema de enriquecimento do Império Romano. Mas o que aconteceu? Ele levantou-se. É um verbo tão bonito esse, é o verbo da ressurreição. Levi levantou-se, ele estava morto, acabado, acabrunhado, destruído, pisado pela sua avareza, pelo seu desejo de roubar cada vez mais, de juntar cada vez mais dinheiro. O vil metal destruiu a sua dignidade. É bonito quando o Papa Francisco fala sobre o seu lema. O Papa Francisco, ele escolheu o seu lema episcopal exatamente a partir desse texto tirado do Evangelho de Mateus. Jesus olhou com misericórdia para Levi e o chamou e o escolheu. O Papa Francisco fala num dos livros seus da pintura de Caravaggio, que está na igreja de São Luís dos Franceses, em Roma. É muito bonita essa pintura. Lá está Mateus tão apegado ao dinheiro, agarrado às posses, aos bens materiais. O olhar de Jesus, quando se entrecruza com o seu olhar, o desinstala completamente. Levi é desinstalado. Ele é desbaratado em suas seguranças. Ele tem que refazer toda a sua vida, agora a partir de novos princípios, porque o olhar de Cristo o fez levantar-se. Aquela mesa de impostos era como que um túmulo. Ele levantou-se. Ele ressuscitou. Ele já não está morto, apegado, aferrado, prisioneiro do dinheiro. É um homem livre a partir de agora e na liberdade passa a seguir Jesus. Mas o que vai acontecer é a coisa mais inusitada. Levi oferece uma refeição, um banquete na sua casa.
e estão inúmeros cobradores de impostos e pecadores públicos. Não vamos entrar aqui no caso do que seja um pecador público. Hamartoloi é não somente pecador no sentido moral, mas pode ser por várias outras causas, por nascimento, por profissão ou por outra causa qualquer. Os pecadores públicos, os cobradores de impostos, as prostitutas, por exemplo, fazem parte dessa categoria de pecadores públicos. Cobradores de impostos, com certeza. Prostitutas, não sabemos se estavam também na casa de Levi, mas é possível. Mas estava uma parte da população que é a escória da humanidade, considerada gentinha, que não conhece a lei, que não cumpre os mandamentos, gentinha amaldiçoada porque não conhece a Torá. Pois é com essa gente que Jesus faz comunhão de mesa. Obviamente que pela lei mosaica era proibida a comunhão de mesa com pecadores públicos. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não discrimina ninguém, acolhe, mas também oferece critério, o critério da conversão. Vai e não peques mais. É sempre essa a palavra de Jesus. Mas a primeira postura dele é de acolhimento, de convivência, de abertura, estar do lado de alguém, ter compaixão, ter misericórdia, compadecer-se e ter piedade. Essa é a primeira atitude de Jesus. Ele exige verdadeiramente, ele exige a conversão, ele exige a mudança de vida. E Mateus, ou Levi, está disposto a fazer o processo. É muito bonito como há uma passagem bonita do pecado à conversão. Mas ali está também o processo inverso. Ali estão vários fariseus, alguns mestres da lei, do partido dos fariseus, e eles observam tudo exatamente porque querem pegar Jesus numa cilada. Qual é a postura deles? Eles só sabem murmurar, só sabem criticar. Há pessoas que só sabem murmurar, criticar e apontar o dedo para os outros. Eles não estão dispostos a fazer o processo com Jesus. Eles se negam a entrar na escola da comunhão. Jesus então conclui o texto com uma frase lapidar. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar pecadores. Mestres da lei e fariseus estão demasiadamente inchados. A soberba, a empáfia, a autossuficiência, a arrogância tomou conta da vida deles. Por isso não há mais espaço para a graça e para a conversão. No dia de hoje vamos rezar, pedindo a Jesus nosso Senhor que nós também possamos encontrá-lo, que Ele nos chame e renove o seu chamado, passando Ele nos veja, o seu olhar se entrecruze com o nosso, Ele nos desinstale, Ele nos chame e nós tenhamos a graça e a coragem de deixar algo para seguir Jesus com firmeza, com piedade e com decisão, fechada com o Evangelho. Um abraço a você. Amanhã é domingo, dia do Senhor. Daqui a pouco vou postar o vídeo do domingo, para que você possa preparar-se bem e assim participar da Santa Missa na sua comunidade eclesial, na sua igreja paroquial. Um abraço a você. Continuemos orando por todas as vítimas das enchentes, especialmente na Bahia e em Minas Gerais. E, obviamente, as vítimas da pandemia da Covid, da H3N2, as vítimas da influenza e de todas as doenças, pandemias que assolam o nosso povo. Grande abraço. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.